Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. E eu converso com ela agora, que sabe tudo, sabe todos os detalhes sobre previdência. Muito boa tarde, doutora Juliane, tudo bem? Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Graças a Deus. E você aí? Tudo ótimo. Estávamos aqui ansiosos para bater um papo e eu já adiantei para os ouvintes que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença aí entre previdência privada e INSS, como é que isso funciona. Vamos partir do zero, né, doutora? Vamos lá. Pois é, Gabriel, esse é um tema que ainda vem muito no nosso escritório, as pessoas vêm trazendo essa pergunta, vem muita pergunta também em direct do Instagram, porque as pessoas acham ainda que se elas pagarem a previdência privada, elas não precisam pagar o INSS, principalmente as pessoas que trabalham como autônomos, né? Aquelas pessoas que trabalham por conta própria, que não têm assim na outra ponta um empregador. Mas as coisas não são bem assim. Na verdade, a previdência pública, que é INSS, que é o chamado RGPS, ou o RPPS, que é do servidor público, e aí vai diferenciar se é estado, município, federal, União, né? Essas duas são os dois grandes regimes que nós temos hoje no Brasil. Uhum. E esses regimes, eles têm uma forma de custeio que é através das contribuições. Essas contribuições são as contribuições sociais, em geral, que são também tributos. Então, é uma espécie de tributo. Ela figura como um tributo específico lá do direito tributário. Só que dentro dessas contribuições sociais, existe uma parcela dessas contribuições que são as especificamente previdenciárias, que vêm diretamente da folha de salários. Quando a pessoa é empregado, que tem um vínculo empregatício, ou a pessoa tem um contrato permanente ou fixo com alguma entidade pública, por exemplo, ele pode ter um contrato, por exemplo, com um município para dar aulas, por exemplo, comissionados. Então, isso existe uma arrecadação do empregador e o repasse é feito para a Previdência Social. E o empregador também entra com a sua cota à parte. Mas as pessoas que trabalham por conta própria, que são aquelas que têm ou uma atividade de profissional liberal, ou porque elas fazem qualquer tipo de atividade que não tem um patrão, vamos dizer assim, um empregador ou alguém que lhe dê essa contrapartida, ele mesmo é que tem que fazer a sua contribuição. E aí é que vem a confusão, porque essas pessoas acham que não precisa pagar. E algumas até acham que até sabem que devem, mas elas optam por pagar um valor mínimo e contribuir de outra forma, ou guardar dinheiro, ou até fazer uma previdência privada. Doutora, até aí, tudo bem. Pode falar. Só para eu entender então, se eu só pagar a previdência privada, eu não fico isento de pagar o INSS. Não, porque se você tem uma atividade, exatamente isso, a pessoa que paga uma previdência privada, ela não está isenta de pagar o INSS, porque se ela está desenvolvendo uma atividade remunerada, ela é obrigada a recolher. Então, essa pessoa que eu citei, por exemplo, é uma pessoa um profissional liberal que tem uma empresa pequena, que seja ainda, está empreendendo. Ele tem, sim, obrigação de fazer o recolhimento da sua cota. Aquilo que ele paga, muitas vezes que o contador manda para ele pode ter funcionários e ele paga o INSS dos funcionários dele. Mas a sua própria cota, ele também tem que pagar, porque ele é um trabalhador também. E se ele está desenvolvendo uma atividade remunerada, ele deve contribuir sobre a totalidade dos seus ganhos. Então, a Previdência Social, ela estabelece uma tabela. Você paga no mínimo o salário mínimo vigente e no máximo o valor do ano. Então, para o ano de 2025 é 8 mil, agora eu não me lembro de cabeça, mas 8 mil e alguma coisa. Então, esse teto da Previdência Social, 8.157, algo assim,
Esse teto da Previdência Social em 2025 é o máximo que ele vai contribuir. E aí entram as alíquotas, que vai depender da forma como é o trabalho dele, muitas vezes se ele tem que emitir nota, não tem que emitir nota, então são outros 500. Mas ele vai sim ser obrigado a recolher. Então, você veja uma situação, vamos supor essa pessoa que tem uma empresa de pequeno porte e que até tem um lucro, que ele faz uma retirada de prolabore. Se ele colocar um prolabore mínimo, ele vai ter sempre para a Previdência Social um valor mínimo. Quando ele chegar aos 65 anos de idade, que ele não vai ter mais a força física que a gente vai perdendo naturalmente, a gente vai perdendo, né, vai ficando mais cansado para fazer o trabalho que a gente faz. E mesmo assim, existem as outras circunstâncias, que é o auxílio-doença, né, licença maternidade, a reclusão, a morte, tudo isso a Previdência Social cobre. Se a pessoa paga só no mínimo e ela tem capacidade de pagar mais, ela está dando um tiro no próprio pé. Porque ela tem capacidade contributiva, ela tem condições de pagar mais, mas ela recolhe só no mínimo. Porque ela faz isso achando... É uma estratégia defensiva, né? Errada. Defensiva e você tem que jogar para ganhar, na verdade, né? Você não pode jogar só para não perder, você tem que jogar para ganhar. Exatamente, porque as pessoas acham que ela está perdendo dinheiro e, na verdade, ela está investindo no seu futuro. E aí eu digo para vocês, a previdência privada, ela pode ser feita sim, ela deve ser feita se você tem capacidade contributiva para as duas. Mas se você tem capacidade contributiva para um apenas, escolha a Previdência Social. Eu falo isso com toda a certeza. Se você tem capacidade contributiva, escolha e dê preferência à previdência pública. A previdência privada, ela é complemento. E eu não estou aqui dizendo que não se deve fazer a previdência privada. Pelo contrário, eu tenho previdência privada, mas ela é um complemento do meu INSS, né? Então, se eu quero ter uma renda maior do que o teto do INSS, eu vou fazer um complemento para que no futuro eu tenha essas duas fontes de renda. Se você tem uma capacidade contributiva para isso, ótimo. Mas se não corra risco de não fazer a contribuição na Previdência Pública. Porque você nunca ouviu falar, né, Gabriel? Eu acho que você, como jornalista, vai me falar com mais certeza. De ter havido algum dia que a pessoa não recebeu o benefício do INSS. Não, ela pode estar recebendo um salário mínimo, ela pode até reclamar de algumas coisas, mas que não caiu o pagamento dela, você nunca ouviu falar. Porque isso realmente não acontece. Nós temos aí uma Constituição Federal de mais de 30 anos. Então, se nós falarmos de previdência pelo contexto da nova Constituição, de 88 para cá, nós nunca tivemos falta de pagamento dos benefícios. Nós temos problemas, né? Nós tivemos uma questão até de fraude recentemente, mas que não implicou na ausência do pagamento. Então, o que as pessoas precisam avaliar? Se você evita a contribuição, você está evitando também o comprometimento com o seu futuro. Então, não só é investimento para a sua aposentadoria, mas também para os outros riscos que nós somos sujeitos. E aí, por isso, é preciso se planejar, fazer bem uma avaliação, avaliar o cenário do momento atual da sua vida laboral e como que você pode ir melhorando ou não, e sempre procurando se consultar adequadamente para que não cometa nenhuma incoerência aí com a sua vida contributiva. Então, basicamente é isso. Basicamente é um assunto complexo, mas assim, o recado foi bem claro, né? A gente tem que cuidar da gente, a gente tem que pensar no nosso futuro, pensar na previdência e fazer um esforço, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm uma situação, uma condição financeira tão fácil, tão favorável. O país está num momento econômico um pouco turbulento, mas é um esforço que ele é fundamental pensando a longo prazo, pensando numa segurança futura. Doutora Juliane, obrigado pelo bate-papo, obrigado pelas informações. E aí, segunda-feira, você está de volta aqui. Só antes, isso aí. Só mais um detalhe, o Ariel estava me falando aqui, trazendo algumas dúvidas sobre a Previdência, e eu acredito que é a dúvida de muita gente, eu também, né, já tive essas dúvidas. Será que a Previdência ela vai se sustentar a longo prazo? Quem sabe um tema para você trazer aí semana que vem, tá bom?
Vamos trazer esse tema na próxima semana, a gente dá continuidade. Fechado. Doutora, obrigado. Combinado. Um abração a todos e todas. Até mais. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.